Começar pelo começo com a Boa. Sandra Redivo, que está aqui com a gente, Joel. A Sandra acompanhou a entrevista coletiva da Polícia Civil agora há pouquinho para falar sobre as investigações dessa criança de 2 anos sequestrada e devolvida para a família no fim da noite de ontem. A Isabela, né? Ela mesma. Ô, Sandra, muito boa tarde, minha amiga. Oi, Sandra. Bem-vinda aqui ao Bora Brasil. Um prazer te receber aqui. Nós soubemos que 2 coisas distintas foram ditas à polícia pela própria mãe da Isabela, né? Ou seja, uma divergência nos depoimentos que ela prestou aos policiais. Mas ela estava muito nervosa, abalada, é claro, por estar vivendo aquele momento, e não sei se essa divergência foi levada em consideração. Nós sabemos também que, além disso, há 3 pessoas suspeitas, ou pelo menos havia até hoje cedo. Como que avançou de manhã até agora a investigação em cima desse caso, hein, Sandra? Pois não, querida? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. A polícia já identificou, das 3 pessoas que participaram do sequestro, Joel, a polícia já identificou 2 pessoas. Uma delas é a mulher que acompanha a mãe o tempo todo, que se fez passar por amiga, disse que se chamava Sandra. A polícia já descobriu que ela não se chama Sandra. Essa mulher está diretamente envolvida, ela é uma das sequestradoras, segundo a polícia. E o marido dela, que é o homem que pega a criança e o homem que dirige o carro, Joel. Nós conseguimos agora de manhã imagens, a polícia nos forneceu imagens novas que surgiram hoje, do momento em que a criança é levada. Um homem vai até a mulher que está cuidando das 2 crianças, enquanto a mãe foi até o bar. O homem chega, pega a menina no colo e sai com a menina. Este homem seria o marido da mulher que estava sentada cuidando das crianças e se passando por amiga da mãe de Isabela. Quando a mãe chega, fica desesperada, a mulher se finge de amiga, tenta socorrer, depois fala que está passando mal, vai embora e desaparece. Para a polícia, ela, o marido e uma outra mulher, uma terceira mulher, que ainda não foi identificada, são os responsáveis pelo sequestro da menina. E segundo a polícia, Joel, eles também que foram responsáveis por abandonar a menina ontem, por volta das 7 horas da noite, lá em Santo André. Um homem não identificado disse que encontrou a menina caminhando, deixou ela num bar e foi embora. Para a polícia, este homem é o que deixou a menina nesse bar, é o mesmo homem que aparece na imagem pegando a criança. Joel, a polícia está agora tentando identificar esta terceira mulher que estaria no banco de trás desse carro onde a menina foi colocada, mas os 2 já foram identificados. A mulher que não se chama Sandra, mas a polícia está preservando por enquanto a identidade dela, e o marido dela. Eles moram na zona sul de São Paulo, são da região de Santo Amaro, moram lá há pelo menos 10 anos. Muita gente ali conhece esse casal. Eles falam, a polícia falou que ela é uma mulher que fala o tempo todo que está grávida, tem problemas com crianças, ela não tem filhos, queria ter filhos, então a polícia acredita que esse sequestro tenha sido para uma adoção ilegal, Joel. Então a polícia agora, neste momento, está em diligência nas ruas, à procura deste casal, eles já têm o endereço do casal, e neste momento, Joel, a polícia está procurando por esses 2 e tentando identificar essa mulher ainda, essa terceira envolvida que estava no carro no momento aí do sequestro, Joel. Então, tentaram se aproveitar da fragilidade dessa família, né, Joel? Uma família simples, que estava recém-chegada a São Paulo, para tentar enrolar e sumir com a criança e, enfim, para que passasse como um sequestro comum, mas não. Pode estar ligado aí a um esquema de adoção ilegal, exatamente como você citou, o caso do bebê que foi trazido do sul do Brasil para São Paulo. Exato. Agora, Ana, Sandra, veja só, alguns pontos importantes nessa história. O primeiro deles, essa que seria a Sandra e não é, e a nossa Redivo acabou confirmando isso, que a polícia já tem essa confirmação, ela se aproximou dessa mulher e por alguns dias ela foi doando fraldas, algumas outras coisas para as crianças. Chegou ao ponto da mãe das crianças chegar em casa e falar: nossa, eu conheci uma mulher, a Sandra, ela está ajudando muito a gente. Ela vai todo dia para entregar fralda e outras coisas, talvez leite também, essas questões todas envolvendo o trato com criança. Então, nesse período, ela foi estabelecendo uma relação de confiança, até chegar sexta-feira à noite para ela fazer o que ela fez e que foi muito bem relatado pela nossa Sandra Redivo. O outro ponto, Sandra, você viu, né? O garotinho Nicolas, como a Ana acabou de dizer, lá de Santa Catarina, que foi trazido aqui para São Paulo, também um processo de adoção ilegal, passou por momentos terríveis. Imagine só você ser retirado de uma hora para outra do convívio com a sua família. Imagine o que passa na cabeça de uma criança. Então o que aconteceu com o Nicolas aconteceu com a Isabela também. Só que em uma forma mais grave ainda. Porque lá em Santa Catarina, a família foi quem entregou mesmo
até que mude a versão, a investigação. Mas tem uma similaridade, Joel. Tem que é a fragilidade psicológica, nesse caso, da mãe que era muito pobre, estava com problemas financeiros também, e aí foi convencida pelo criminoso a entregar a criança para que ela tivesse uma vida melhor. Né? Os dois casos gravíssimos. Exatamente. E aqui houve uma violência ainda para arrancar a criança ali. Exatamente. Dos braços da mãe, praticamente, porque ela deixou a criança com essa que seria a Sandra, partícipe dentro do processo criminoso ali, e foi pro bar para comprar uma bebida lá e um cigarro. Quando voltou, a criança não estava mais lá. Essa Sandra, que não é a Sandra, ela conhecia tanto como que a mãe se movimentava ali, que ela deve ter falado, eu vou para lá, vou fingir que estou ajudando ela, você pode esperar que ela vai pro boteco comprar alguma coisa, nesse momento você chega e a gente simula toda a ação. Agora, tem uma terceira pessoa envolvida aí. O marido da Sandra já foi identificado. Sandra, eu estou dizendo aqui porque na investigação seria Sandra, mas não é. Essa mulher já foi identificada. O marido dela foi identificado também. Agora, há uma terceira pessoa. Essa terceira eu não entendi, ô Redivo. É uma mulher ou um homem? Esse terceiro suspeito dentro da investigação. Segundo a polícia, Joel, é uma mulher. Ela estava no banco de trás, de óculos escuros, e foi para esta mulher do banco de trás que o homem entregou a criança. Então, teria que ter alguém, porque é um bebê, na verdade. A menina tem 2 aninhos, então seria para esta mulher do banco de trás que o homem entregou a criança, assumiu o volante e o carro foi embora, Joel. Agora, o detalhe é que essa suposta Sandra, né, digamos assim, ela estava há 5 meses, Joel, há 5 meses, digamos, rodeando a mãe de Isabela. Ela chegou a pedir a menina para a mãe disse que não. Depois ela chegou a oferecer dinheiro pela menina, ela quis comprar a menina, a mãe também disse que não. Foi então que ela começou, segundo a polícia, a montar esse plano. Inclusive, ela atraiu, Joel, essa mãe, para esse encontro, dizendo que ia dar cesta básica, roupa, porque é uma família muito humilde, né? Então, ela disse que ia entregar. E pediu para levar a Belinha, a menina, né, Isabel? A Isabela pediu para levar e ela levou a menina até esse local, mas era uma emboscada, Joel. A polícia procura essa terceira mulher que estava lá para, digamos, segurar a criança, mas, obviamente, envolvida aí nesse sequestro, né, Joel? Não, ela ficou esse tempo todo, como a Ana disse fora do ar aqui para mim, cativando a mãe da criança, a mãe da Isabela, né? Adquirindo a confiança mesmo. E outra, Sandra, esse pessoal vai responder não somente pelo sequestro da criança, mas também por abandono de incapaz. Porque abandonaram a menina no boteco lá. Não é isso que a imagem mostra? Ao invés de ir na delegacia e falar, fiz uma burrada, estava no desespero aí, queria adotar uma criança, toma aqui a criança, pode devolver a criança e eu vou seguir respondendo pelo crime que cometi. Não, comete um outro crime. Abandona a criança num boteco. Abandonou uma menina de 2 anos de idade, solta em São Paulo. Foi isso que aconteceu, não foi, Redivo? Sim, Joel. Sequestro, abandono de incapaz, tentativa de adoção ilegal, a lista de crimes aí para quem comete esse tipo de crime, né? É muito grande, são vários crimes em uma única ação que eles fizeram. Sem falar na premeditação, né, Joel? Que não foi um crime de momento, foi um crime premeditado, o que deixa tudo pior ainda. E o abandono de incapaz é que, assim, leva para cuidar, mas acaba abandonando por medo aí da justiça. Mas, quando eles abandonaram a criança, Joel, a polícia já tinha identificado o casal, né? Dos 3 tinha identificado 2. Então eles abandonaram para fugir do flagrante, mas eles já haviam sido identificados ainda durante a tarde, Joel. Ok, bom... A polícia vai pegar esse pessoal, questão de certeza. Tempo. Questão de horas, talvez. Quando eu vi a filmagem do carro hoje de manhã, eu até falei isso lá no Bora Brasil, a polícia já deve estar avançada pra caramba nisso. Com certeza. Né? E pode esperar, vai ter uma outra prisão aí, talvez nas próximas horas. O desfecho desse caso, ou o avanço da investigação, nós veremos hoje no Brasil Urgente, a partir das 16 horas, com o Datenão na tela da Band, e a Sandra Redivo vai seguir apurando esse caso para levá-lo até o Brasil Urgente hoje à tarde. Sandra, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você, um bom trabalho, querida. Obrigada, bom trabalho para nós. Até Valeu, logo. Obrigada. E sabe o que eu fico pensando, Joel? Às vezes pode ser um exagero da minha parte, mas quantas famílias muito simples. Essa família tem 6 filhos, não é isso? Essa menina era menor, então não era a única filha desse casal. Eu lembro dela e do menininho de 8 anos que estava no local também. Pois é, então assim, famílias que têm uma série de filhos e acabam numa dessas tendo um deles sequestrado dessa mesma maneira. Tem um monte de família que está na rua.
que foi parar na rua, foi parar em ocupação, foi parar em favela, porque a família viu a renda despencar nesse período de pandemia, perdeu emprego, perdeu casa, não conseguia pagar aluguel. Quantos casos como esse, Joel, podem não estar acontecendo por aí, a gente não toma conhecimento. Exato, vamos ficar atento. E se você souber de algo relacionado a isso, não hesite, viu? Procure a polícia e faça a denúncia. Porque ali tem uma criança sendo tratada como objeto. E não é objeto. Ali é um ser humano indefeso e é papel da gente proteger os indefesos. É isso.